Olá, CryptoPower, sejam bem-vindos a mais uma análise da semana, onde eu, Leandro, quero trazer para você um pouco da minha observação do deslocamento de preços, o que pode estar acontecendo e como você pode se preparar para atuar no mercado que necessariamente está ligado ao Bitcoin, que é o mercado das criptomoedas. Então, fica atento, nesse vídeo a gente vai trazer principais pontos aqui de suporte e resistência, tanto para você que quer olhar o curto e médio prazo, pontos importantes para essa semana, como você que busca aí acumular o Bitcoin e buscar os melhores pontos de compra para surfar o próximo ciclo de alta. Então fica meu convite, acompanhe. Olá a todos os amigos que estão chegando, sejam bem-vindos. Já fica aqui minha solicitação, deixa teu like, se tu não é inscrito no canal, se inscreva e contribua para o nosso crescimento aqui no YouTube. Então faz aí esse esforço, clica no like, ativa a notificação para sempre que a gente tiver vídeo novo tu seja avisado. Quero lembrar vocês também que nessa quinta-feira teremos nossa live às 9 horas da manhã em mais um Bom Dia Cripto. Então fica aí nosso convite, se quer interagir ao vivo comigo, quinta-feira, 9 horas da manhã, estaremos juntos aqui no YouTube. Diretamente ao ponto, gráfico do Bitcoin na tela. Hoje o gráfico do Bitcoin está variando nesse exato momento menos 1,5, então está cotado em 36.876, variando entre 36.888, 876, 875. Então a gente está nesse range de preços aqui. A gente não testou a média móvel de 21 períodos do gráfico diário ainda. A gente tem sim um período um tanto quanto mais conturbado. Muitos estão observando este movimento como um possível canal de alta, o que pode, após um longo impulso que foi este do Bitcoin, então a gente saiu aqui da faixa dos 27.200 no teste da VWAP aqui que a gente tinha conversado na live, a gente veio até este nível superior, acima dos 30 mil dólares, e negociamos ao ponto de nos estabelecer acima dos 35. Atualmente a gente está formando um padrão de canal que pode ser interpretado também como uma deriva. No momento que essa deriva rompe, ou seja, isso ainda não aconteceu, a gente pode esperar algum tipo de movimento como esse para um teste neste extremo. Uma vez que esse extremo é testado, a gente pode ter uma reação otimista para a continuidade do movimento de alta ou até mesmo uma correção um pouco mais profunda, com um zigue-zague corretivo um pouco mais longo. Esses dois cenários são ótimas oportunidades para você que busca acumular por longo prazo. Então, se você está buscando um respiro do Bitcoin, a faixa dos 34.150 é um bom ponto de suporte para você procurar alguma compra fracionada para longo prazo, assim como também esta região aqui que antes foi a zona de highest high, ou seja, o topo do último movimento aqui de consolidação, que durou aqui muitos dias. A gente ficou desde março de 2023 até basicamente outubro, então alguns meses consolidando essa faixa aqui de preço gigantesca, a fim de construir uma boa base que a gente rompeu para cima. Uma vez que este nível de preço é testado, é comum que exista uma troca de polaridade. O que antes era uma resistência passa a atuar como suporte, então aqui sim é um nível relativamente importante que você não pode desprezar, então vale uma atenção específica aqui para que o preço, ao testar aqui, tu fique atento a uma reação. Tu vai sair comprando apregoado? Bem, se for uma estratégia de compra para sua carteira de longo prazo, talvez até seja uma boa, mas para trade, para operar o simples movimento aqui, faca caindo, fica um pouco mais arriscado. Então o ideal é você esperar uma reação aqui, seja de um micro zigue-zague, um fundo duplo, algum padrão de consolidação, para daí sim a gente procurar alguma movimentação a fim de ter uma característica de reversão. O preço caiu até ali, movimento de queda, reversão, e aí vamos dar continuidade ao movimento de alta. Em uma estrutura macro, tu vai estar comprando basicamente o pullback do novo impulso de alta, o que está mais do que certo, na minha opinião, é o melhor a ser feito, inclusive. Quando a gente cai em tempos gráficos, uma vez que a gente já falou sobre o diário, a gente dá uma olhada no semanal e tem muito essa clareza de que o preço sobe, de certa forma em deriva, muita pressão compradora, mas sem força vendedora ainda para empurrar o preço para um fechamento abaixo de mínimas importantes, a gente deve olhar gráficos menores. E quando a gente cai para gráficos como 4 horas, tem sim aquela deriva de maneira mais clara. Então a gente tem esse canal aqui que pode ser desenhado, está em branco. Assim como a gente tem aquele triângulo ascendente que foi rompido para cima, ele buscou o primeiro alvo, não buscou o segundo nem o terceiro.
A gente ainda está atento a essa estrutura com os alvos projetados aqui, a gente ainda tem eles aqui na tela. Lembrando, 39.100 é um alvo semanal que também não foi buscado, mas a gente já tinha como principal resistência essas zonas aqui do 38.500, 39.000. Então, assim, o preço ele testa esse nível, mas não consegue evoluir. A gente deve ficar bem atento para fechamentos abaixo destes fundos. Enquanto isso não acontecer, meus amigos, a gente segue num movimento de alta. Então, extremos negociando neste ponto aqui de preço, possível extremo, talvez até mais, se a gente olhar de maneira mais objetiva, vocês que acompanham aí nossas análises sabem que eu gosto bastante da Golden Pocket, né? A gente vai ver a Golden Pocket entre 36.660 e 36.543. O que significa isso? Que alguma posição pode muitas vezes ser defendida por compradores aqui, top abaixo das mínimas, tentando buscar aí um reteste no topo que tem um bom risco-retorno e quem sabe talvez até movimentos projetados para níveis mais altos. É uma configuração que eu tenho em mente em fazer para talvez capturar um movimento novo até a faixa dos 44? Sinceramente depende. A gente está acompanhando bastante, bem de perto, inclusive o Bitcoin. A gente tem o S&P também num nível importante, que pode ter uma correção mais acentuada. Então aqui eu preciso de bastante demonstração de força. Mais uma vez, o que é isso, Leandro? Né? Qual que é a demonstração de força que tu quer? Basicamente o preço consolidando aqui, fazendo uma microestrutura, talvez rompendo um range para que eu tenha uma maior clareza de que eu posso comprar esse tipo de movimento de micro zigue-zague com stops abaixo ou até mesmo stop abaixo desse fundo. Como eu tenho um nível muito mais arriscado, porque a gente já está numa deriva, a gente está bem alto, eu prefiro estopar bem mais curto. Então, isso dificulta algumas entradas e desde então, né, desde a metade desse mês para frente, eu tenho reduzido bastante minhas operações em criptos, até porque eu acabo não tendo muita margem para olhar para estruturas de preço. Então, a não ser que eu opere uma estrutura lateral, que seria o quê? Que eu posso, inclusive, trazer para vocês aqui, que eu já expliquei várias vezes, né? O preço saiu deste range de preços, então o preço saiu dessa lateralidade aqui, esse primeiro caixote, saímos dessa estrutura, eu vou só tirar aqui, vocês podem perceber que a gente tem aqui um quadrado clássico, né? Saímos desse primeiro range, a gente veio para um novo range. O que isso significa? Que aqui existe um acordo entre compradores e vendedores, eles estão brigando para tentar definir se a gente vem para um rompimento acima ou abaixo. Isso é importante, por quê? Porque a gente cria níveis que são chamados de área de valor. Então aqui o perfil de range, volume ancorado, tu pode vir aqui do rompimento até esse nível, tu vai plotar, tu vai ter o val, que é a parte mais baixa da área do valor, ou seja, onde o preço vai negociar com desconto. Então toda vez que o preço negociar com esse possível desconto, tu vai ver que vai ter pressão compradora maior. E aí, necessariamente, também quando o preço negociar acima dessa linha vermelha, 37.535, tu vai ter o preço negociando a níveis caros, e aí tu vai ter uma pressão extra dos vendedores. Isso acontece em lateralidades. Então, a não ser que você opere lateralidades, que é operar contra o movimento, o que muitos não têm perfil e não se sentem confortáveis, acaba dificultando um pouco você procurar estruturas de tendência. Afinal de contas, a gente está na lateralidade. Por quê? Porque um canal diagonal não deixa de ser uma lateralidade diagonal, porque o preço ele não anda com estruturas acima e abaixo. As estruturas, elas meio que se comportam de maneira errática, elas se sobrepõem. Então tem uma tendência clara, um rompimento muito claro. Eu ficaria atento sim nesses níveis abaixo, na média móvel de 21 períodos do diário, junto com o VAL nos 36.260, assim como a POC no 36.469. A gente pode ter sim uma surpresa aqui e ver o preço talvez buscar aqui esse movimento e vir retestar. Nem que seja para uma rotação total, o preço volta para cá, daí vem, daí decide se vai para cima ou para baixo. Mas o importante é, se tu tiver aqui, tu vai procurar majoritariamente longs, se tiver aqui, vai procurar majoritariamente shorts. Então, essa é uma atenção específica que você deve ter. Quando a gente olha aqui os gaps da CME, tem um ponto importante, tem um micro gap lá em cima do 38.525, assim como no 34.160. Na minha opinião, este ponto aqui tem ainda mais clareza para um possível movimento de deriva, né? Eu estou trazendo aqui esse canal, fica claro as linhas paralelas, o preço segue aqui, não tem nenhum sinal de reversão ainda, a não ser que a gente faça o que eu comentei no início, a gente vem abaixo e aí sim
evolua perdendo e fechando barras abaixo de mínimas importantes, o que ainda não aconteceu. Uma vez que isso possa ser um movimento futuro do preço, você deve ficar atento principalmente a essa estrutura mais baixa, nos 34.160, para tentar ver se você encontra uma possível defesa compradora e busque se posicionar a favor deste novo movimento de alta. Lembrando, em uma tendência de alta, vai esperar os pullbacks para o novo impulso. Quando a gente olha o S&P, que é um dos principais índices americanos, e normalmente a gente olha para ter uma noção com base nas criptos, né? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui o S&P, a gente já tinha um ótimo ponto de compra que a gente alertou lá no 41,55, tá? A gente conseguiu pegar uma boa movimentação de alta, o preço subiu basicamente reto dentro do índice aí principal, né, americano, mais de 9%. E o ponto principal a gente até esperava um comportamento mais errático, mas o principal ponto aqui de resistência foi varado, ou seja, ele passou rapidamente, 4.500, ou seja, 4.500 pontos não segurou o S&P. Isso me preocupa um pouco para ver se o preço não vai voltar rapidamente também, tá? Então a gente tem que ficar atento se a gente vai consolidar aqui para depois evoluir. Isso vai deixar o preço muito otimista dos ativos de risco e para que isso aconteça a gente precisa sim de uma pressão extra nos juros. Então juros de 10 anos, que é esse cara aqui que manda no mundo basicamente, os yields de 10 anos, tem que seguir apontando para baixo, ele tem que seguir caindo. Uma vez que tu tem essas ideias aqui expostas, tanto do gráfico do Bitcoin como do S&P, dos juros de 10 anos, eu acredito que tu está mais preparado para operar nessa semana, sabendo que os principais pontos do Bitcoin são esses que eu vou te deixar aqui na tela. Então, aqui embaixo, deixei ali para você os principais suportes e resistências. Se você quiser atualizações como essa, não só em vídeo, mas também de escritas, você pode acompanhar nosso grupo free do Telegram. Então é só ver aqui embaixo, entra no nosso site, acessa a nossa comunidade gratuita, vai ter acesso no início de toda semana a respeito da minha visão geral do Bitcoin, o que pode acontecer, qual que é as minhas perspectivas e também os principais pontos de suporte e resistência para que você consiga atuar da melhor forma possível. Eu agradeço o teu tempo até aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, te desejo uma ótima semana de trades e se tu tem interesse em mais conteúdos como esse, fica aqui minha recomendação, assiste o vídeo que estiver aparecendo aqui do lado. É isso aí,